Olá, pessoal. Estamos aqui num projeto importante de trazer conteúdo, de trazer conhecimento para vocês. Aqui nasce o projeto Podcast Clínica Anjovem e nós, com o compromisso de trazer o conhecimento para você que me segue nas redes sociais, teremos sempre tópicos relevantes, interessantes e, com certeza, convidados especiais. E hoje nós temos a honra de ter aqui para inaugurar o nosso podcast Clínica Anjovem, a minha amiga, colega, doutora Sayuri Uji, dermatologista com quem eu trabalhei durante muitos anos no hospital dos seus pais, que foi o meu primeiro local de trabalho, e segue aqui meu agradecimento aos seus pais, doutor Fumihiko, doutor Olívia. Sayuri, conta um pouquinho para a gente toda a sua história, de onde você começou, aonde você está hoje, para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Boa tarde, eu estou super honrada, né? Acabei de saber que é seu primeiro podcast e eu vou ter a honra de participar, estou super feliz. Gente, a minha história, eu acho que eu fui muito inspirada pelos meus pais, que você já mencionou. Eu fiz faculdade em São Paulo, fiz residência médica em São Paulo, fiz 4 anos de residência médica, assim como a sua residência, eu acho que foi uma residência bem pesada, né? A gente estuda bastante e vim para Brasília, né? Vamos ser médica, já tinha meu título de especialista, vim para Brasília, comecei a trabalhar, assim como você, meu primeiro lugar de trabalho foi no mesmo lugar que você, no Hospital São Francisco, e lá eu tive toda a minha prática até 2019. Em 2020, eu planejei abrir a minha clínica, né? E a minha clínica fez agora 5 anos, né? Esse mês passado, né? A gente já está em abril, e eu tinha um plano de inaugurar dia 28 de março. E o que aconteceu dia 21 de março de 2020, gente? Tivemos a pandemia, né? Então, assim, foi muito desafiador para mim começar um novo projeto de vida, uma nova clínica, num lugar diferente, longe dos meus pais, do lugar onde eu estava acostumada, no meio da pandemia. Então, fechamos as portas, né? Nem abrimos, fechamos. Não tivemos a inauguração que iríamos ter, mas nos planejamos. Vamos ver o que a gente pode fazer pelos pacientes. Começamos a telemedicina. E começamos também a atender, né? Com pacientes muito espaçados, fizemos um plano de ação junto com o nosso infectologista do São Francisco para ter atendimentos seguros, para ser um lugar seguro para os pacientes, e começamos o trabalho lá. E aqui estamos depois de 5 anos. E estou super feliz de participar do seu podcast, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, viu? Olha, muito obrigado. De antemão, já é uma honra ter você aqui com a gente, compartilhar conhecimento, conteúdo. Sayuri, vamos falar um pouquinho de dermatologia, né? Com certeza. A saúde da pele é extremamente importante, que as pessoas cuidem da sua pele, não só para tratar uma doença, mas também para prevenir doenças, né? O que você vê hoje na sua clínica, no seu consultório, no seu dia a dia? Quais as queixas mais comuns do paciente que te procura uma consulta na dermatologia? Olha, a dermatologia, ela mudou muito desde que eu me formei. Quando eu me formei, a gente ia no dermatologista quando? Quando tinha acne, quando tinha melasma, quando tinha mancha, quando tinha uma queixa. Agora, todo mundo fala de dermatologia, né? Eu falo que a rotina de skincare, o guardião da sua pele é o dermatologista. E todo mundo tem uma dica, né? A blogueira tem uma dica, a influencer tem outra dica, a vizinha tem outra dica. Então, assim, gente, muito cuidado com essas dicas da internet. Ontem mesmo, vou compartilhar com você o caso de uma paciente. É uma paciente muito antiga minha, que ela tá fazendo uma suplementação de testosterona e ela teve, acompanhada por um médico, tudo bem, muito certo, mas mesmo assim ela teve um efeito colateral, que é acne. E ela viu uma dica da internet e acabou usando um ácido. Resumindo, ontem ela veio para mim com uma dermatite de contato. O que significa isso? Com uma alergia no rosto. Então, ela tinha a acne, que ela tinha lá no começo. Ela tinha a alergia que ela tinha causado por conta do uso. E ela me confessou, doutora, eu vi no TikTok que isso era bom para espinha. E eu usei, e ela teve uma pequena queimadura. E agora, dessa pequena queimadura já está se formando uma mancha. Então, a gente tem a acne, a alergia e a mancha. Então,
eu tinha uma coisa, agora eu tenho 3 coisas para tratar. Então, esse é o meu dia a dia. Muitas vezes, tirar esses mitos de que tudo pode, que ácido pode livremente, de que eu posso usar livremente qualquer creme, porque é só um creminho, né? Não vai fazer mal. Não vai fazer Se mal. não fizer bem, mal não faz. Mal faz, sim. E depende isso também mesmo. do tipo de pele, né, Sayuri? É importante, às vezes, a pessoa vê uma receita pronta na internet, ou uma dica de uma blogueira, igual você falou, mas às vezes aquela receita foi com um determinado tipo de pele, uma pele mais jovem, às vezes uma pele senil já é diferente, uma pele branca eu já tenho uma composição, uma pele mais morena. Você falou sobre mancha. Mancha é uma coisa que nós compartilhamos, né? Nossas especialidades. O vascular tem de muita mancha, principalmente nos membros inferiores, manchas roxas, às vezes aquela mancha com a coloração mais amarronzada. Na área da dermatologia, um paciente que te procura com um quadro de mancha nos membros inferiores, né? Principalmente aquela mancha de coloração mais amarronzada, pigmentada, que é a dermatite ocre. O que a dermatologia hoje proporciona para esse paciente como melhora? Com certeza. Inclusive, a gente acaba... eu atendi recentemente, eu até encaminhei para você, ela vai chegar para você. Uma paciente que ela veio... Exatamente, doutora, eu tô com mancha na perna. Eu falei assim, olha, a primeira coisa que a gente tem que ver é assim, existe um comprometimento circulatório? Porque, na minha opinião, era uma mancha de origem. A gente fez uma investigação, colheu um hemograma, não tinha plaquetopenia, não tinha nenhum distúrbio da coagulação. Eu falei, é uma mancha de causa provavelmente vascular. Eu falei assim, vai no doutor, ele vai descartar todas as coisas, vai fazer os tratamentos que você tiver necessidade, porque eu vi que ela tinha varizes, né? Tinha telangiectasia, que são aqueles vasinhos bem pequenos na perna. Eu falei, ele vai tratar toda essa parte vascular, porque não adianta eu tratar a mancha se eu não tratar a causa da mancha, Correto. né? Aí eu falei, então vai lá. Quando ele falar agora a parte, né, circulatória tá ok, volta para mim e a gente vai tratar a mancha. A gente tem desde os tradicionais, cremes que a gente usa em casa, que são cremes clareadores, à base de vários ativos, desde ácido tilglicólico, hidroquinona e ácidos, até outras coisas que a gente pode fazer. Peeling, que é aquela coisa mais tradicional, né, da dermatologia. Eu falo que é o vovô da dermatologia, mas que bem indicado, faz muita diferença no nosso dia a dia. Então, a gente lança muito mão de peeling. Hoje, a gente tem lasers específicos que tratam tanto o pigmento. O laser é muito específico, né? Lasers que tratam pigmento de melanina, tratam o marrom. Não, a mancha não tem um componente apenas marrom, ela tem também um componente vermelho. Então, tratam vaso. Então, a gente acaba lançando mão de muita tecnologia hoje na dermatologia para tratamento dessas manchas também. É importante isso, você reforçou a questão da tratar a causa. Investigar principalmente a área vascular e ver a consequência, que no caso seria a dermatologia. Quando a gente fala de mancha, às vezes o paciente chega com mancha e não chega só com mancha só nas pernas, que às vezes é uma dermatite ocre relacionada a um problema circulatório. Mas às vezes é muito comum também no consultório do vascular, falar, olha, eu tenho essa mancha na perna, mas eu tenho essa mancha aqui na face. E aí você vai verificar, mesmo sendo especialista, você observa um quadro de melasma. Exatamente. Né? E a dermato, como que ela aborda hoje a investigação e o tratamento do melasma, que é uma coisa que a gente percebe que é muito mais comum, né? Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo o que é o melasma e o que a gente pode fazer para melhorar o melasma. Com certeza. O melasma é uma doença crônica, isso é muito importante a gente salientar. Então, se a gente está imaginando uma fórmula mágica, assim, Eric, me dá uma fórmula mágica para eu nunca mais ter varizes? Vamos me dar uma pílula dessa? Tem, né? Tem. É a mesma coisa, viu, gente? Tratar o melasma é um grande desafio para nós. Por quê? O melasma ele é uma doença crônica. Antigamente, a gente achava que ele era uma doença do pigmento. O melasma estava dentro da dermatologia no capítulo das doenças das manchas, né? Doenças pigmentares. Hoje, a gente sabe que a área do melasma, ela tem, além da mancha, uma área de envelhecimento. Então, é uma pele
pele, se a gente fizer uma biópsia e olhar microscopicamente, é uma pele mais velha do seu rosto. Então, ela tem a mancha, ela tem uma degradação do colágeno e ela tem vasos dilatados, que são as telangiectasias. Então, a gente tem vasinhos, a gente tem a mancha propriamente dita e a gente tem a degradação do colágeno. Então, no final das contas, o melasma ele é um pouco mais complexo do que a gente imaginava. Então, como que a gente tratava antes? Vamos dar um clareador bem potente para essa pessoa e vamos tirar esse pigmento. E a gente percebia que o melasma não melhorava. Então, hoje a gente usa muitos antioxidantes, a gente faz uso de muitas medicações orais, que isso é muito moderno, muito né, novo pra gente, que é como dermatologista, porque eu sou da época que a gente tratava melasma com filtro solar e ácido apenas, né? Com hidroquinona, ácido retinóico e o tradicional. Então, hoje a gente tem laser específico para pigmento que trata a melasma. A gente faz estímulo de colágeno, a gente vem agora com tudo, com a medicina regenerativa, né? Com várias terapias de medicina regenerativa, que são... A gente usa hoje o DNA de salmão, os exossomos, logo no pós-laser, a gente usa cremes novos, todos tentando tratar a qualidade da pele. A gente sabe que hoje tudo passa pela saúde da pele. Esse paciente com melasma, Sayuri, é muito comum. Falar, eu fui na dermato e a dermato me passou lá um tratamento, mas eu adoro o sol. E eu sei que é uma doença crônica, tem um processo inflamatório ali associado. A recomendação em relação ao melasma, o paciente que está em tratamento em relação à exposição ao sol, deve pegar sol, deve evitar sol? Existe um mito? O que é mito e o que é verdade em relação a isso, no melasma? Ótimo. Ontem foi dia 1º de abril, a gente fez até uma caixinha de mitos e verdades e essa era uma delas. Olha só, melasma é hábito também. Então, bons hábitos de alimentação, de rotina, de dormir bem são fundamentais, mas vamos falar do sol. O melasma é uma doença fotossensível. O que significa isso? Sensível ao sol. Então, se eu tomar sol, o meu melasma tá clarinho, eu tratei o ano todo. Chegou em dezembro, eu fui para o Nordeste, vou passar um mês lá, o que é que o melasma vai acontecer? Vai escurecer. Né? É o que a gente está vivendo agora, pós-férias. Todo mundo com o rostinho mais manchado, com o melasma deu uma piorada. Então não adiantou nada eu ter cuidado. A gente tem que pensar que imagina o pigmento em níveis, camadas, como se fossem camadas. Tem a pele e ela tem várias camadas. Aquele pigmento, ele pode estar na primeira camada da pele, facinho da gente tirar. E com o passar dos anos, esse pigmento vai caindo para camadas mais profundas da pele e cada vez vai ficando mais difícil de eu acessar esse pigmento. Então, não tratar também é uma opção, mas saiba que vai ser sempre um melasma mais difícil e que talvez no futuro você não consiga tratar esse melasma, né? Então, eu falo, não é que não pode tomar sol, nunca mais vou à praia, mas você vai ter que ter um hábito diferente, horários, fotoproteção. Né? Não é só usar filtro solar, é chapéu, é boné, é roupa, é cobertura, né? Embaixo da barraca ou embaixo do guarda-sol. E eu passo muito antioxidante, fotoprotetor oral para elas usarem nessa época do ano, né? Quem já não usa o ano inteiro, eu gosto muito de passar para elas levarem nessa época do ano, que eu acho que é uma boa ideia. Mas outra coisa também, o sol que você toma no corpo mancha o seu rosto. Por quê? O sol é um processo inflamatório, ele causa um processo inflamatório sistêmico. E esse processo excita os melanócitos de todo o corpo. Então, por exemplo, não, doutora, mas eu não tomo sol, eu bronzeio, né? Eu tampo o rosto, é muito frequente, né? A gente vê as mulheres bronzeando com uma toalhinha no rosto, toalhinha já percebeu? Rosto. Sim. Na praia a gente vê bastante, né? Nas piscinas. Sim. E isso funciona? Gente, não funciona, porque enganar, né? É para enganar, né? Vai bronzear, saiba que o melasma vai dar uma piorada sim. Tudo bem, né? Se for uma opção sua, eu sei que eu vou piorar, mas tudo bem, depois eu vou na dermato, tudo bem. Mas assim, não fique enganada, né? Se você quer cuidar realmente do seu melasma, faça escolhas sábias e saudáveis. Eu, particularmente, quando eu recebo uma paciente no consultório, que eu observo que ela tem melasma e às vezes ela vem para fazer um tratamento vascular de varizes, eu sempre peço, antes da avaliação do tratamento, eu peço avaliação do dermatologista, porque sei que essa doença é crônica, é uma inflamação, e que às vezes o paciente tem um grau de inflamação, e conforme você falou, a medicina regenerativa hoje, que
nos dá fundamentos, através de suplementação de antioxidante, você tem como melhorar a pele do paciente, não só na face onde tem o melasma, mas também vai melhorar a pele como um todo. Isso ajuda no resultado que você vai entregar para o paciente, seja no melasma, seja no tratamento de varizes. E a gente falando de pele, é muito comum ver também, por exemplo, eu atuo na área da cirurgia vascular, então a gente vê muito membros inferiores. Mais de 80% dos casos o paciente vem com varizes. E a gente observa, doutor, eu tenho varizes, mas eu tenho isso aqui que me incomoda. E aí isso aqui que me incomoda é celulite e flacidez, que é muito comum, principalmente na região do glúteo, na região das coxas. Sabe, o que tem hoje de tratamento para aquela paciente que quer melhorar a sua autoestima, quer usar, às vezes, um vestido mais curto, quer ir para uma piscina, quer ir para uma praia, colocar um biquíni, e que ela observa para o bumbum, observa para a coxa, que tem celulite, que tem uma flacidez que incomoda. Aborda um pouquinho sobre essa área pra gente. Com certeza. Então, a gente tem tido cada vez mais essa dor, né? Essa queixa corporal, né? O dermatologista cuidava muito do rosto e o corpo ficava muito negligenciado. Hoje a gente faz muitos tratamentos corporais e a queixa de flacidez e celulite, que geralmente vem junto, né? Ela é uma das queixas, assim, do nosso dia a dia mesmo. A gente tem que compreender também, assim como o melasma, a celulite, ela é um estado inflamatório do corpo. Então, é muito importante a gente ter uma abordagem sistêmica de alimentação, de exercício, que tudo isso está na base da nossa pirâmide da saúde, tá? Exercício e alimentação balanceada. Pronto, já faço ginástica e tô com uma rotina de exercício. E agora o que eu posso fazer a mais? Hoje a gente tem bioestimuladores injetáveis, que eu gosto muito, muito para celulite. Então, a gente consegue melhorar toda a qualidade de toda a pele. E nos locais da celulite, eu ainda gosto muito de um tratamento muito antigo, que é a subcisão. É a gente cortar as traves fibrosas que prendem aquele buraquinho mais no centro. Então, isso a gente acaba fazendo durante o processo de bioestimulador. Gosto muito de tecnologia, né? A gente tem várias tecnologias. Quando a gente vê que tem uma preponderância de gordura, eu gosto muito de ultraformer, gosto muito de radiofrequência microagulhada, que são tecnologias que tratam mais a parte de gordura. E quando tem flacidez junto, aí eu acho que o bioestimulador injetável, ele dá mais efeito. Outra coisa, a gente tem que fortalecer o músculo que está ali por baixo, né? Coitadinho, ele está ali todo oculto, escondido, atrás de tanta gordura, de tanta celulite. Aí eu gosto muito do campo eletromagnético, além do exercício, tá, gente? Isso são coisas além, porque o exercício você vai fazer a dieta. Mas eu tô fazendo um monte de ginástica, faço um monte de agachamento, mas eu não tô vendo resultado, né? O músculo não aparece. Muitas vezes a gente consegue lançar mão da tecnologia. A gente tem tecnologias, por exemplo, que é antiga ginástica passiva, que a gente sabe que não é passiva, é muito ativa, do campo eletromagnético que a gente faz na coxa, no glúteo, e a gente tem um resultado muito bom, porque o músculo mais fortalecido, ele gasta mais caloria, ele gasta mais gordura, então ele queima mais, mesmo depois do treino, você pode ficar 2 a 3 horas queimando caloria. Já pensou que sonho? A gente está parado aqui queimando bastante caloria? Quando você associa essas técnicas, principalmente você falou em relação ao bioestimulador, e você já explica o paciente que é um problema crônico, ou seja, que não tem cura. Exatamente. Você estipula, olha, você vai fazer bioestimulador e tem um tempo que você recomenda que o paciente faça um acompanhamento para esse paciente que tem celulite, flacidez, ou isso a gente sabe que é muito individual, mas existe uma recomendação de quanto em quanto tempo deve ser feito pelo menos um bioestimulador, né? Aquela paciente que tem celulite e tem flacidez? Na verdade, a gente sabe pelos estudos quanto tempo dura o bioestímulo, né? Cada bioestimulador tem uma performance desde 1 ano e meio, no caso, por exemplo, da hidroxiapatita de cálcio, né, que é o mais conhecido no mercado, é o Radiesse, e o ácido hélio polilático, que é o mais conhecido, é o Sculptra, tem 2 anos de performance. Então, durante 2 anos ou 1 ano e meio, aquele paciente ele vai ter a ação do bioestimulador. Quer dizer que o nível vai ser bem daquele comecinho? Não. Essa ação vai caindo com o tempo. Então, eu revejo esse paciente primeiro com 3 meses, que é o que a gente sabe que a gente vai começar a ver a ação do bioestimulador,
né? Não é um tratamento imediato, eu vou fazer hoje para ir na festa amanhã. Não, é assim como o tratamento de varizes, né? Sim. Assim, eu tenho festa, assim, eu vou pra praia mês que vem, eu venho hoje, eu quero sair mês que vem com a perna limpinha. Você faça... Não tem como. É a mesma coisa, né? O bioestimulador, ele manda uma mensagem para o DNA da sua célula, que é o fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno. Então, essa mensagem não é um WhatsApp, tá, gente? Essa mensagem é uma mensagem celular. E ela demora 3 meses para aquela célula começar a produzir aquela proteína. Então, é uma coisa que demanda tempo, pelo menos 3 meses para os primeiros resultados muito bons com 6 meses, e a gente se mantém, a gente percebe que a gente se mantém com esse resultado. Se o paciente começa, aí muitas vezes a paciente fica muito animada, aí começa a ir mais na academia, começa a não exagerar no sódio. Um ciclo positivo. Ciclo virtuoso na vida da pessoa, muitas vezes, né? Eu atendo hoje muitas pacientes com lipedema. O lipedema é exatamente esse acúmulo de gordura desproporcional que vem na região ali da coxa, que o paciente às vezes demora a tratar, vai para o glúteo, desce para a coxa, e vem muito acompanhado de celulite e flacidez, e eu compartilho exatamente o que você fala. Não adianta às vezes você fazer um tratamento da consequência, o tratamento lá estético, se você não faz a base. E a base é uma boa dieta, a base é você fazer um exercício, principalmente para você ganhar massa muscular, para você ter uma hipertrofia do músculo. Porque isso não, como é uma doença crônica, uma inflamação, se você não muda o seu hábito alimentar para, digamos assim, melhorar a absorção intestinal, e se você também não coloca como mentalidade, como frequência, que o paciente deve fazer uma atividade física, eu acho que todo tratamento ele não vai ter o resultado adequado que você gostaria. Exatamente. Né? E abordando um pouquinho sobre essa questão de celulite, flacidez, a gente vê também, às vezes, o paciente que sente aquela questão do incômodo na face. Ah, minha face está um pouco flácida, estou com a pele um pouco caída. O que nós temos hoje na face, né? Que a face é a grande vitrine do corpo humano, né? As pessoas se preocupam muito com a face para depois se preocupar com outras áreas, de um modo geral. Além da toxina botulínica, que as pessoas, né, geralmente preocupam, em relação a bioestimulador, em relação a firmeza da pele na face. O que você pode falar para a gente sobre isso? Hoje, eu gosto muito, eu até brinco com as pacientes, assim, eu falo assim, ninguém rejuvenesce ninguém. Doutor, eu vim aqui para rejuvenescer. Eu falo, então vamos entrar na máquina do tempo, eu e você, quero ir junto. Na verdade, a gente gerencia o envelhecimento, né? A gente faz boas escolhas. A gente faz escolhas de alimentação, escolhas, por exemplo, de fazer ou não exercício físico, e também cuidar do envelhecimento também é uma escolha. Você pode escolher. Eu vou escolher, doutora, envelhecer naturalmente, porque eu não quero mudar. Você acha, olha uma foto sua, pega lá, você tinha 20 anos, a foto, você tá igualzinho? Não, gente. Não, doutora, mas agora eu tenho 50, eu tenho 40, não tô igual. Então, se você não tá igual, você já mudou, tá? Então, assim, não é uma desculpa falar assim, eu não faço um tratamento porque eu não quero mudar. Você vai mudar, né? Você queira, você não queira, você vai mudar. Seu rosto será outro com o envelhecimento. Só o próprio envelhecimento trará isso. E ele vai trazer algumas coisas, né? Mais peso, mais flacidez, mais linhas de expressão. Isso tudo está relacionado a algumas coisas, né? Ao envelhecimento ósseo, ao envelhecimento muscular, ao envelhecimento da própria pele. Hoje, eu acredito na dermatologia não apenas de maquiagem, né? O que é isso? A gente vai fazer um preenchimento para tratar uma ruga, ou eu tô com ruga, eu vou lá e encho aquela ruga. Eu tô com um negocinho bigode chinês, eu encho o bigode chinês. Não é assim que funciona, né? A gente sabe que hoje a gente consegue reestruturar a face, né? Conhecendo muito bem como a pessoa envelhece e fazendo pilares. Um deles, que para mim é o fundamental, é o estímulo de colágeno. E ele passa muito pelos bioestimuladores injetáveis, que são nossos queridinhos, mas também muito pelas tecnologias. Hoje a gente tem ultrassom microfocado, que a gente faz, lasers, que a gente associa com o bioestimulador, e com isso a gente consegue potencializar até 7 vezes
trabalho do bioestimulador. Se ele sozinho já é bom, quando a gente associa com outro tipo de tecnologia na mesma sessão, a gente consegue entregar resultados muito naturais, que a pessoa fica, eu falo assim, você tem que parecer que acabou de voltar de férias, né? Não que você fez um botox. Existe uma idade para começar esse bioestimulador? Essa idade essa assim, pergunta é quanto antes ótima. eu puder começar, melhor, que eu quero ver minha pele jovem, né? Eu quero ver minha pele firme, lisa. Mas assim, tem um parâmetro, fala, olha, deve começar a partir de tal idade e a periodicidade. Por exemplo, eu vou fazer um bioestimulador, você já mencionou em relação à celulite e flacidez, vai depender do fabricante, mas na face, segue esse protocolo também? Fala, olha, a cada 1 ano e meio, a cada 2 anos, eu devo fazer um trabalho na face, utilizando tecnologia, o bioestimulador? Eu falo que depende do ponto de partida. Vamos pensar que o ponto de partida vai ser o que você falou, jovem. Eu tenho muitas pacientes hoje que elas vêm assim, com 30 anos, com 20 e poucos anos, e elas falam, doutor, o que eu posso fazer para envelhecer melhor? Então, primeiro, vem dos cuidados em casa. A fotoproteção, que é a proteção solar, o sol é responsável por 80%. Não é mentira, 80% do seu envelhecimento. Então, assim, um cuidado em casa, né? De skincare, usando o filtro solar, usando uma limpeza adequada, que a gente sabe que a poluição e todos esses fatores de fora, né, a fumaça, todas as coisas, eles são fatores de envelhecimento da nossa pele. Então, a gente fazendo esse cuidado em casa, a gente começa por algumas coisas que vão influenciar a médio e longo prazo, porque aquela paciente, né, de 30 anos, vamos colocar um marco aqui, ela não tem envelhecimento ainda, ela tem pouca ruga, muitas vezes ela tem pouca flacidez, mas ela já tem a preocupação, então eu vou ensinar para ela, primeiro ter bons hábitos de como cuidar da pele e como a gente vai observando o grau de flacidez. É uma paciente de 30 anos que já tem um grau de flacidez, a gente já começa. A gente escolhe, dependendo do tipo de pele e do tipo de rosto da paciente, um estímulo de colágeno anual. Eu falo que o seu colágeno, ele precisa de um choquinho anual para você dar aquele check, né? Assim, fiz uma vez por ano. Então, os meus tratamentos são anuais. Pacientes mais com um grau de flacidez que a gente chama de moderado a grave. Essas pacientes, muitas vezes, elas são cirúrgicas. Então, eu explico sempre, né? Quando é uma paciente que tem um grau de flacidez elevado, eu falo, cirurgia para você é uma opção? Não, doutor, eu tenho arritmia, tenho diabetes, o cirurgião plástico disse que não me opera. Eu tenho várias assim, né? Que elas têm indicação cirúrgica, mas elas estão comigo porque o cirurgião falou, olha, cirurgia para você é muito arriscado. Então, eu compreendo muito, né? Nós somos médicos, a gente sabe que a saúde é em primeiro lugar. Então, a gente fala, então, nós vamos caprichar. Então, a gente vai fazer a tecnologia, o bioestimulador e talvez até 2 vezes por ano, que são graus de flacidez mais avançados. Então, vai depender muito da avaliação individual, mas lá naquela jovenzinha, eu sempre falo que anualmente a gente precisa dar uma olhada nessa parte do colágeno dela. Eu acredito que você também, dentro da sua clínica, no seu dia a dia, no seu consultório, você deve ter muita questão da reposição hormonal. Com certeza. Eu, particularmente na área vascular, é muito frequente as mulheres virem e falam, doutor, eu preciso fazer reposição hormonal, já estou no climatério e já fui na ginecologista, ela me indicou hormônio, só que eu tenho medo disso aumentar minhas varizes. Na verdade, a reposição é um fator de risco, mas não significa que a pessoa vai aumentar. Mas o meu grande medo é de ter uma trombose, né? E eu queria saber se eu posso ou se eu não posso. Eu falo assim, não é bem isso, né? A reposição hormonal fisiológica, você está repondo o que o corpo não está produzindo. Então, isso aí... E quanto à questão do fator de risco para uma doença vascular, variz ou trombose, é um fator de risco. Não significa que aquilo isolado vai causar uma doença vascular. Aumenta o risco. Né? Em relação à dermatologia, uma paciente, por exemplo, que está lá no climatério, que necessita fazer uma reposição hormonal. Você tem alguma orientação, algum cuidado para essa paciente? Porque a gente observa que hoje a reposição ela não é só fisiológica. A gente vê muito, né? E não vamos entrar no mérito, a gente entende que às vezes existe um excesso dessa reposição para doses acima do fisiológico, do suprafisiológico. Essa paciente que chega comigo, por exemplo, ela colocou lá uma dose suprafisiológica, vai aumentar o risco de varizes, vai aumentar o risco de uma trombose. Na dermatologia, essa dose acima do que o corpo é capaz de metabolizar, pode causar algum dano?
Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Isso é a nossa realidade, A né? nossa realidade. A nossa realidade, assim, de todos os dias. Tanto pacientes mais maduras, que já estão no climatério e têm indicação, muitas vezes, até formal, de fazer uma reposição fisiológica, mas pacientes muito jovens, de 20 anos, 30 anos, doutora, eu estava muito cansada, fui no médico, ou, quando é um médico, eu até acho que é até mais interessante, às vezes ela vai e usa da amiga, aquela coisa mais maluca, e estou usando uma reposição, mas eu tenho 30 anos. E minha testosterona estava muito baixa. Estava muito sem ânimo. Aí o médico sugeriu que eu usasse testosterona. Então, gente, eu falo que não existe almoço grátis, né? A gente não vai ter aquele excesso de hormônio sem uma repercussão no corpo. Nos membros inferiores, vai piorar, provavelmente, varizes, nessas outras coisas. Na pele da face, primeira coisa é acne. Próximo de 100% das mulheres terão acne, tá? Piora da oleosidade, poros mais dilatados, isso é um fato, isso vai acontecer. Nem que seja um pouquinho mais de oleosidade, você vai ter, e é normal, né? Porque a testosterona, ela é para isso, acontece isso, né? Então, outra coisa, acne extrafacial. Então, vai ter espinha nas costas, espinha nos braços, espinha no colo, até lugares que você não tinha espinha vai aparecer. Então, já começa por aí. Outra coisa também, vai ter queda de cabelo. Queda de cabelo é muito, muito frequente. Pacientes com tendência à alopecia androgenética vão startar um processo, vão abrir um processo que talvez abriria lá com 70, 80 anos, quando você tivesse mais velhinha. Você vai começar esse processo com 40 anos, com 50 anos, com 30 anos, seja a idade que for. Então, é uma outra coisa muito, muito. Estrias, às vezes por aumento da massa muscular, né? A pessoa ganha um pouco mais de massa muscular, igual quem faz muita academia, né? Homens que fazem muita academia, têm estrias. Então, o que eu mais vejo é isso, né? Além das outras coisas que a gente sabe, aumento dos pelos, isso vai aumentar tanto os pelos fisiológicos, né? Nas áreas pilosas, mas também pelos na face, pelos no tórax, pelos em lugares que as mulheres não costumam ter, né? No abdômen, uma quantidade excessiva de pelos. E assim, doutora, eu vou fazer laser para tratar os pelos da face. Tudo bem, pode fazer, é uma boa opção, mas o laser ele não vai conseguir tirar esse pelo. Por quê? Eu vou continuar com o hormônio, eu vou continuar com o estímulo. É a mesma coisa. Eu vou lá fazer, com o doutor Eric, fazer um tratamento das varizes. Tirei todas as minhas varizes. Mas, doutor, eu vou continuar com o hormônio, tá? Não vou ficar assim. Vai voltar. Vai voltar. É a mesma coisa. Eu acho que é importante as pessoas que estão assistindo que a gente compartilhe do mesmo pensamento. A reposição em dose fisiológica, ela é necessária. O que nós estamos abordando aqui é em relação à dose acima do normal suprafisiológica, a doutora Saori explicou bem todos os efeitos colaterais que pode acontecer na área da dermatologia, na área da vascular também. Então, é sempre importante para você que quer fazer uma reposição hormonal, faça antes da reposição hormonal uma consulta com o dermatologista e com o cirurgião vascular para que você esteja mais bem orientado em relação ao risco-benefício dessa reposição. Com certeza. E o que a gente pode fazer? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu estou muito bem, o que eu posso fazer? Falei, então a gente vai mudar toda a sua rotina de cuidados. Muitas vezes a gente vai ter que entrar com medicação até via oral para acne, para controlar. Ah, doutora, eu não vou parar, né? Só porque meu cabelo está caindo. Então a gente tem que entrar com medicação. Às vezes toma finasterida, toma outras coisas, né? Que a gente, e muitas vezes não toma, que essa paciente não precisaria tomar. Eu falo que ela toma um remédio e ela toma outros medicamentos para combater os efeitos colaterais daquele remédio, né? Então, assim, são escolhas, né? São escolhas. Você falou em relação à queda de cabelo, né? Que é um anexo da pele, né? Então, assim, como que fica, sabe? Por exemplo, uma paciente que tem uma queixa que às vezes chega no consultório, um paciente que tem lipedema, ela tem inflamação, ela fala, doutor, eu sinto muita dor nas pernas, minhas pernas estão inchadas, mas eu estou tendo muita queda de cabelo, a minha unha está muito quebradiça, né? Essa paciente que tem queda de cabelo, tem uma unha quebradiça, qual a recomendação que você faz para essa paciente em relação à investigação do ponto de vista dermatológico? Olha só, então, é muito frequente a pessoa assim, tô com queda de cabelo, unhas fracas, olha no Google, fala qual que é o medicamento bom para isso, né? Aí olha, ou se não vai na farmácia, conversa com o atendente, com o balconista, fala, o que tem aí para queda de cabelo e para unha? Então, tem algumas vitaminas, né? Pele, cabelo e unhas, ou cabelos e unhas. E a gente tem que compreender que tudo na medicina, ela parte de um diagnóstico.
né? Ela não pode partir. Como que eu vou tratar uma coisa se eu não sei nem que coisa é essa, né? Será que eu realmente tenho uma deficiência de vitamina, né? Então, a primeira coisa com uma queda de cabelo, eu falo que a queda de cabelo, ela não é uma doença. Ela é um sinal de que alguma coisa do seu corpo não está bem. E aí, então, a gente tem 2 grandes grupos para queda de cabelo. Eu falo que são doenças sistêmicas, que são doenças do seu corpo, por exemplo, distúrbios da tireoide, excesso de hormônio de testosterona, seja por causa, né, de uma doença ou por causa de suplementação exagerada, né? Então, doenças hormonais, deficiências nutricionais, né? Hoje a gente está numa era do emagrecimento rápido. Essas pacientes de emagrecimento rápido também estão tendo uma queda de cabelo exagerada por uma privação de proteína e calorias, né? É como se você tivesse feito uma bariátrica muitas vezes, porque a perda de peso é muito acelerada. Então, é outra coisa também que a gente investiga bastante. E a gente investiga os minerais normais, né? O ferro, o zinco, o selênio, o complexo B. A gente tem muitas pessoas hoje veganas e vegetarianas e muitas vezes a B12 não é reposta. Diminuição de vitamina D também, que é uma coisa muito habitual nos dias de hoje. Então, a gente faz toda uma investigação hormonal e nutricional e de oligoelementos, que a gente chama, que são os minerais e vitaminas, para a gente ver se a pessoa tem alguma doença, né, do corpo. Não, tá tudo normal. Aí a gente também tem que afastar as doenças do couro cabeludo, que são, muitas vezes, a alopecia areata, a alopecia androgenética. Será que o meu couro cabeludo que está doente? Então, a gente vai investigar o couro cabeludo, porque muitas vezes estou com vitaminas normais, hormônios normais, mas tem androgenética. Tem um eflúvio telógeno, né, pós-parto, pós-cirurgia, e aí a gente vai abordar esta causa muito baseada no nosso diagnóstico. O tratamento, ele é balizado pelo diagnóstico, você faz né? a investigação detalhada, você identifica Exatamente. a causa, de acordo com a causa, você vai fazer o tratamento específico. Exatamente. Não uma fórmula, receita mágica, de bolo, né? uma forma mágica que vai acabar, Exatamente. Né? Em relação à questão também, que a gente observa muito, a questão de rugas, né? A gente, às vezes, pega uma pessoa, uma paciente mais idosa, que é muito comum, a ruga e a mancha senil. Fala um pouquinho pra gente a diferença de uma ruga, de uma mancha senil, qual a recomendação que esse paciente deve fazer, no caso, ele vai procurar o dermatologista, quais as opções que ele tem para melhorar a ruga e a mancha senil. Bom, vamos falar. A ruga, ela é sempre uma questão de relevo da pele, que ela geralmente ela é linear ou ela pode ter várias conformações, mas ela é uma alteração de relevo. Já a mancha, ela é uma alteração de pigmento. Tem uma manchinha. É a mesma coisa eu falar assim, Eric, deixa eu ter uma manchinha na sua roupa. É uma coisa do pigmento, né? Na pele. A mancha senil, muitas vezes a gente acha, olha, ai, doutor, eu tô com mancha de velho aqui na mão. Gente, aquilo não é mancha de idade, é mancha de sol. A gente chama, na dermatologia, de melanoses solares e não de manchas do envelhecimento. Então, ela é solar. O melhor tratamento é a gente fazer a proteção solar. Ah, não, mas a mancha já está lá, né? Não tem nem jeito como eu prevenir, porque a mancha já apareceu. Hoje, as minhas escolhas são com laser, tá? A gente usou muito peeling no passado, muito clareador em casa. Eles têm um efeito bem limitado, né? Porque a mancha, ela vai clarear, mas ela não vai sumir. Porque ela vai ficar como se fosse um tom mais clarinho, vai ficar mais disfarçada. Mas pra gente, por exemplo, tirar aquela mancha só com laser. O laser é capaz, muitas vezes, de remover aquele pigmento próximo de 100%. A gente tem lasers hoje muito modernos que agem em camadas mais profundas e a gente consegue melhorar próximo de 100% praticamente todas as manchas, né? Tanto no rosto, como ou nos braços, no colo, relacionadas ao envelhecimento. As rugas, elas são coisas que eu falo assim, são fisiológicas da pele, mas a gente não quer ter ruga, né? Não então, quer. Dependendo do local, a gente vai tratar. Por exemplo, o terço superior da face, que é a testa, a ruga de bravo, muita área dos olhos, a gente trata ainda muito com a toxina botulínica, né? Que a gente vai relaxar, não vai paralisar, porque paralisar é feio, não funciona bem. A gente vai relaxar aquele músculo para que ele pare de contrair tanto, né? Tudo bem, eu agi em um fator, que é o fator muscular, mas a minha pele está
bem fraquinha, tá bem fininha, que a gente sabe que vai tendo um afinamento da pele, né? Olha a pele da sua tia mais velha, da sua avó, ela é fininha, né? Parece um papelzinho de seda. E a gente quase vê por transparência as outras estruturas. Então, a gente vai querer engrossar um pouquinho aquela pele, porque aquela pele, ela perdeu uma cola que tinha. Cola colágeno vem da palavra grega cola, que significa o quê? Colar, né? O colágeno, ele cola a pele nas demais estruturas. Então, a gente vai engrossar aquela pele com os bioestimuladores de colágeno, que a gente já conversou, com as tecnologias, tanto laser como outras tecnologias de ultrassom microfocado, para a gente aumentar a espessura da derme e dar mais qualidade de pele, que é outra coisa. E isso também trata muito bem ruga. Né? Então, ruga não é só preencher, encher o rosto. Hoje é o contrário. A gente está evitando preencher tanto, né? Porque as pessoas que preencheram muito no passado, agora estão num movimento de mais naturalização, de um rosto mais natural. Eu vou tirar meus preenchedores, porque eu fiquei com cara, né? Fiquei com o rosto muito inchado, muito inflado. Então, a gente precisa tratar a flacidez do modo que ela acontece, né? Estimulando a pele a produzir mais colágeno e ficar mais firme. Um outro tópico, eu acho que é muito frequente, principalmente na nossa especialidade, em relação à ferida, né? Ferida na pele. Às vezes o paciente tem uma ferida, ele acha que aquela ferida é causada por uma doença vascular e às vezes pode ser por uma doença dermatológica. Então é sempre importante o paciente com um quadro de ferida procurar o cirurgião vascular para ver se isso é de origem de uma doença venosa, uma varizes, se é secundário uma trombose venosa, ou se é uma doença dermatológica. Mas a ferida, quando ela fecha, quando ela cicatriza, a pele, igual você falou, tem que ter uma qualidade da pele. Aquela cicatriz da ferida, uma ferida de perna, assim como uma cicatriz de ferida cirúrgica, sempre é algo que incomoda muitas pessoas. Falam, eu gostaria tanto de melhorar a qualidade da minha pele na ferida. E não estou nem questionando em relação a uma ferida hipertrófica, a uma questão de queloide. Você recomenda, o que você fala em relação à qualidade da pele numa ferida cicatrizada? É muito importante a gente compreender que uma cicatriz é uma cicatriz. Nem eu, nem nenhum outro cirurgião plástico, dermatologista, a gente não vai conseguir remover aquilo, apagar e ficar igual a outra perna, que não tem nada, né? Mas a gente vai conseguir melhorar e muitas vezes a gente consegue melhorar bastante a qualidade da pele, a gente consegue melhorar bastante o aspecto mais estético da perna. Vamos lá, a gente pode ter muitas vezes coisas mais escuras, né? Ficou manchada a pele. Então, a gente vai lançar mão de quê? De clareadores, de peeling, de laser para clarear aquela manchinha. Não, ficou com uma parte mais clara. Esse é o nosso maior desafio hoje. É uma mancha clara, que é uma mancha mais de fibrose, né? Muitas vezes. E essas manchas, o que a gente tem hoje para oferecer? Hoje a gente só tem a medicina regenerativa, porque até antes disso a gente falava é assim mesmo, infelizmente eu não posso fazer nada para você. Vamos aguardar o tempo. Vamos aguardar, era só o tempo. Mas doutor, já tem 20 anos que tá assim, né? Mais tempo ainda, né? Já tô cansada de esperar, né? Aí a gente fala, hoje a gente tem. Muitas vezes a gente faz laser e aplica algumas substâncias como o DNA de salmão, os exossomos, e eu tenho tido boas respostas com algumas, com cicatrizações, assim, que tem me surpreendido muito, com feridas cirúrgicas. E não cirúrgicas também. Sayuri, nós estamos chegando aqui já no final do nosso bate-papo. Queria que você falasse, assim, um pouco das considerações finais, a recomendação que você fala para os pacientes em relação ao cuidado da pele. E queria que você falasse também como que as pessoas podem te procurar, né, a sua clínica, a sua rede social. Tá, te agradecer mais uma vez de estar aqui com a gente, inaugurando esse projeto. Espero que a gente se encontre em uma outra oportunidade. Mas fale um pouquinho aí dessas recomendações da pele para o paciente que está sem nenhuma orientação. O que ele deve fazer? Olha, eu preciso cuidar da minha pele. O que ele deve fazer? Gente, primeiro eu queria muito agradecer ao Eric. Estou muito feliz de estar aqui inaugurando. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoado o seu podcast, assim como o seu trabalho, sua prática. Eu sei que você é muito dedicado aos pacientes e à medicina. Eu sou muito feliz de conhecer você, tá? E eu lhe admiro muito, pode acreditar. Obrigado. E, gente, a pele é simplesmente o seu maior órgão. Então,
cuide dele com carinho. Ai, doutora, eu não tenho dinheiro para ir no dermatologista, não tenho dinheiro para comprar creme caro. Então, comece cuidando em casa. Comece fazendo muito básico. Limpe seu rosto, não durma de maquiagem. Tome cuidado muito com o sol. Fotoproteção, né? O sol é responsável por 80% do seu envelhecimento. Então, se você cuidar, comprar um protetor solar, usar ou evitar já tomar sol, você já está fazendo uma grande parte. Então, tem algumas pacientes que chegam lá e falam, doutora, eu não faço nada de skincare. Eu só lavo e uso filtro solar. Eu falo, você já faz 80%. 20% agora eu vou te falar, né? Então, faça o pequeno. O que você acha que é pouco, mas vai ser de grande valia para sua pele, para o seu envelhecimento, não agora em 2025, mas de médio e longo prazo. Estou super feliz de estar aqui, falando de um tema que é o tema da minha prática, são as coisas que eu mais gosto. E... gente, o que mais, né? Como que as pessoas Pois é, eu tenho uma clínica. Pois é, ótimo. Eu tenho uma clínica, minha clínica é em Águas Claras. Eu vou ficar super feliz de ter vocês comigo. E podem me seguir também no Instagram. É @doutora.sayuri. Então, eu acho que é isso. Estou muito feliz de estar aqui, muito agradecida, muito grata. Sayuri, eu que agradeço mais uma vez a sua participação, a humildade de ter aceitado meu convite, né, de participar aqui com a gente, compartilhar isso. Eu tenho uma gratidão muito grande pelos seus pais. Eu acho que não poderia ser diferente compartilhar isso com as pessoas que estão nos assistindo. O meu primeiro trabalho em Brasília foi no Hospital São Francisco, do Dr. Fumic, Dr. Olívia. Trabalhei lá durante 18 anos, compartilhei muitos momentos com a Sayuri, a gente trabalhou junto, né, avaliando o paciente junto. Então, assim, fico extremamente grato pela sua presença, de compartilhar essa aula que você deu de dermatologia, de assuntos tão relevantes, tão frequentes na saúde das pessoas. Acredito que tenha tirado muitas dúvidas. E você que ainda tem alguma dúvida, que necessita procurar uma avaliação dermatológica, segue a doutora Sayuri e, se precisar, procure ela na clínica dela, uma pessoa extremamente amável, acessível. Tenho certeza que ela vai te ajudar a resolver seu problema. Mais uma vez, obrigado. Espero que a gente se encontre. Grande abraço, tá? Agradecer também o meu amigo, Dr. Lúcio, né, seu marido, que sempre está aqui compartilhando ideias comigo, e ele que fez essa ponte para a gente vir aqui hoje, tá? Um grande abraço aos seus pais e, mais uma vez, fico muito feliz de você estar aqui comigo. Muito obrigada.